E o signo de Áries e o arcano do mago têm em comum muito mais do que você pensa. Este é o primeiro passo da jornada, comparando o zodíaco com os arcanos maiores do tarô. Eu sou Luiz Norick, o autor do livro O Caminho do Tarô pelo Zodíaco e do deck de tarô sobre este assunto, Zodiac Path Tarot Deck. Mas antes de ir adiante, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Eu fiz um vídeo detalhado sobre as relações entre o tarô e a astrologia e a simbologia de jornada. Vou trazer algumas ideias aqui, mas você pode conferir depois o vídeo completo. Na astrologia, entre seus elementos, que seriam os zodíacos, os planetas e as casas astrológicas, o zodíaco apresenta uma grande simbologia de jornada evolutiva. E no tarô, entre os arcanos maiores, os arcanos numerados e os arcanos da corte, os arcanos maiores também apresentam uma simbologia forte de jornada. Quando a gente compara a evolução dos arcanos maiores do tarô e do zodíaco, nós vemos que há uma convergência muito grande de simbolismo. E quando a gente fala de convergência simbólica, a gente não quer dizer que os arcanos e os arcanos maiores e os signos eles são exatamente a mesma coisa. O que a gente quer dizer é que existe uma simbologia que converge, que existem elementos simbólicos que têm semelhança. Nunca um signo ele vai ser equivalente a um arcano, mas a gente percebe que há sentidos e semelhanças. E isso a gente vai conseguir visualizar quando a gente for a cada passo dentro dessa jornada. Aqui é o roteiro da jornada que a gente preparou. E a gente pode ver isso com detalhes também naquele vídeo anterior, como a gente fez esse alinhamento. Mas esse seria o roteiro pronto, né? A gente fez um alinhamento entre os arcanos e os signos. E neste vídeo eu vou fazer uma comparação entre o primeiro passo, né, que seria o arcano do mago e o signo de Áries. Nós estamos dentro do primeiro grupo, que é a estação da primavera. A cada estação, a cada grupo, nós temos 3 signos e 5 arcanos. Da própria astrologia, nós temos essa subdivisão das estações em 3 signos, que são as próprias subdivisões da estação, né? O primeiro signo seria a etapa cardinal da estação, né? O início da estação. O segundo signo seria a fase fixa da estação, e o terceiro signo seria a fase mutável, né? A fase já de transição da estação. E esses 3 signos, eles apresentam uma convergência simbólica com 5 arcanos. E em todo o roteiro, toda a jornada, nós temos 4 grupos de 3 signos e 5 arcanos. Nós vamos começar nesse primeiro grupo, comparando na primeira etapa, né, na primeira fase dessa jornada, o arcano do mago com o primeiro trecho do zodíaco, que seria o trecho de Áries, né? Mas antes vamos dar uma olhadinha no arcano do louco, né? Que seria um momento antes da jornada, para a gente não passar sem considerar o arcano do louco, e em seguida nós falamos um pouco sobre o arcano do mago. O arcano do louco, ele era, na escada evolutiva do tarô, o ponto mais baixo, a origem, a parte inicial, né? Quando a gente é o ponto zero, né? Quando a gente observa a ordem, quando o tarô era um jogo de apostas, ou até quando a gente considera a questão evolutiva, ele é realmente o arcano zero, né? O mendigo. Até na escala social, você vê como a figura mais baixa. A cada arcano observamos o que ele simbolizou ao longo do tempo. O louco inicialmente era um mendigo. Essa é a imagem que nós vemos na carta esquerda, que é do tarô Visconti Sforza. Ele com o tempo também foi sendo considerado errante e foi associado também ao bobo da corte, a imagem do tolo. Com o tempo ele foi ganhando outros simbolismos, como o do aventureiro e do despreocupado, como a gente vê na imagem do tarô Rider-Waite, que a gente vê à direita. É aquele que se joga na aventura. Com o passar do tempo, a gente observa que o tarô ele vai absorvendo a cultura da época, o espírito de cada tempo.
E na jornada evolutiva, o louco representa o nível 0. Desta forma, quando eu desenhei o louco no Zodiac Path Tarot Deck, eu fiz a seguinte representação. O louco representa o vir a ser, é um potencial, é uma página em branco e a vontade de preenchê-la. Por isso, o ambiente do louco eu representei como o espaço vazio do universo, um potencial que contém tudo. A rosa branca simboliza a paixão com a mais pura intenção. E a imagem representa a liberdade para seguir a pulsão que vem do vazio. E então começamos de fato a jornada. Em seguida, chegamos no primeiro arcano. O mago é o primeiro arcano. Mas o que o mago representa ao longo do tempo? O mago, de início, ele era representado como o artista de rua. Aqui nós temos a imagem novamente do Visconde Sforza. O artista de rua, o que faz truques, talvez até o trambiqueiro, o habilidoso, o criador. Temos também a imagem do tarotipo Marselha, o Noblet, Jean Noblet, em que novamente temos o artista de rua com vários elementos na mesa. Interessante que as três imagens têm a mesa como representação da habilidade, né, com os elementos em cima da mesa. E temos também a imagem do Rider-Waite com um mago um pouco mais moderno. A simbologia do mago evoluiu com o tempo a ponto de ser considerado como um dos mais poderosos, o que pode parecer um paradoxo à primeira vista, pois na escala evolutiva originalmente estava ainda no início da jornada. Mas se você pensar em Áries como o primeiro signo, tem ou não tem força? Só um spoiler. O mago foi ganhando simbolismo ao longo do tempo, assim como todos os arcanos acompanhando a cultura, e foi simbolizando a pessoa que tem a habilidade, o domínio e o poder pessoal. E o signo de Áries, o que significa? É o primeiro signo do zodíaco. Representa o início da primeira estação, a primavera. É o signo que representa a energia cardinal do elemento fogo, pois é o início da estação e o início do zodíaco. É o início do ciclo, representa o impulso, a energia yang da expansão inicial. Desta forma, o signo representa impulsividade, assertividade, vontade e inícios. Quando observamos a jornada evolutiva, tanto no tarot quanto na astrologia, estamos falando de início de jornada. Áries é o surgimento, o nascimento, o lançamento inicial. O louco e em seguida o mago representam a pulsão para se arriscar em fazer algo e em seguida o habilidoso criador, com o impulso de materializar sua vontade. Veja como desenhei no Zodiac Path Tarot Deck o mago, ressaltando suas convergências simbólicas com Áries. Observe que temos o sol nascente surgindo. O mago ele faz um movimento fazendo com que as plantas também surjam. Tem a influência forte da cor vermelha, que simboliza o elemento fogo, e a clássica simbologia do que está acima também está abaixo. É como se o mago materializasse o que está acima e embaixo, materializando sua própria vontade. Este desenho teve grande influência do desenho da Pamela Smith, que tem a ideia dele trazer a força da vida para a Terra. Assim como também o desenho do louco, eu tive também a influência do tarô Visconde Sforza. Eu acho muito importante homenagear os tarôs antigos, trazer uma nova visão, mas também homenagear os tarôs anteriores, trazendo suas principais ideias, né? Quando é importante trazer suas ideias mais interessantes e ressaltar os pontos importantes, como no caso aqui as convergências com os signos nos textos correspondentes. Aqui o que me chama a atenção é a força do início. A força do início de Áries também aparece muito com a força do mago. Para mim há uma convergência muito interessante. Então, uma das coisas que eu quis que ficasse evidente no desenho é a simbologia da força do início, e que aparecesse o sol, aparecesse o mago fazendo um ato em que surgissem as plantas, e isso ficasse claro na simbologia do desenho. Áries representa a vontade, aquele que se joga de cabeça. Quem tem muita vontade consegue canalizar suas energias para um objetivo, tende a alcançar o que deseja. É como se fosse mágica. Assim em cima como embaixo.
Neste vídeo falamos um pouco sobre o arcano do louco e o arcano do mago e sua relação com o signo de Áries. No próximo vídeo vamos falar da transição do signo de Áries para o signo de Touro e sua relação com o arcano da sacerdotisa. E é isso mesmo que você ouviu. O arcano da sacerdotisa, ele vai ser comparado não a um signo, mas à transição do signo de Áries para o signo de Touro. Aguarde e você verá com detalhes como vai ser essa comparação. Para quem viu o vídeo detalhado sobre as relações da astrologia com tarô, vocês viram um pouco sobre esta comparação, mas foi uma coisa assim super resumida. E neste vídeo a gente vai entrar em detalhes, e são muitos detalhes, e vai ser bastante interessante, vai valer muito a pena. Então, eu peço novamente para que vocês curtam este vídeo, se inscrevam nesse canal que é muito importante, e quem quiser ver mais informações sobre o deck ou sobre o livro, é só entrar em contato ou entrar no site ou nas redes sociais. Um abraço.